Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Agora nós vamos dar início ao nosso curso de PHP, que é uma linguagem de programação voltada para o ambiente web. Vamos lá? Apesar de toda a evolução do HTML e dos navegadores atuais, a web ainda é um ambiente bastante restrito. Precisamos aliar uma linguagem de programação juntamente com a linguagem HTML, o CSS e o JavaScript para que a gente possa fazer coisas mais ousadas no ambiente web. Existem diversas linguagens de programação com finalidade web, como por exemplo a linguagem PHP, a linguagem Java, a Ruby, o Python, o C Sharp, dentre várias outras. Com o uso de uma linguagem de programação, podemos gerar páginas dinamicamente, obtendo os dados dessas páginas por meio de uma consulta a um banco de dados, podemos enviar e-mails para usuários, podemos fazer validações de segurança e dentre diversas outras funcionalidades. Utilizando simplesmente as linguagens CSS e HTML, nós conseguimos fazer o que é chamado de uma página estática, que é uma página que tem o mesmo conteúdo toda vez que ela é carregada. Além disso, uma página estática ela não está preparada para processar a interação entre o usuário e essa página. Ao contrário, uma página dinâmica, o seu conteúdo é gerado a cada visitação e esse conteúdo ele pode ser construído com base a um acesso a um banco de dados, a um acesso a uma fonte de dados externa, por exemplo, arquivos de texto, uma busca em uma fonte da web, por exemplo, e também uma página dinâmica, ela possibilita a interação entre o usuário e a página por meio dos formulários. Então, numa página dinâmica, nós podemos capturar a entrada de dados do usuário e fazer algum raciocínio sobre essa entrada de dados, como, por exemplo, validar um usuário e senha e, se o usuário e a senha estiverem corretos, permitir o acesso à parte restrita desse site. A linguagem PHP surgiu no ano de 1995 com o nome de Personal Homepages Forms Interpreter. Foi criada pelo Rasmus Lerdorf e, a partir de 1997, ela já teve a sua segunda versão. Sua segunda versão, 2 anos após a primeira, já era utilizado por cerca de 50 mil sites, que na época representava 1% de todos os sites da internet. Em 1998, 2 novas pessoas entraram para o time de desenvolvimento do PHP, e nessa época o PHP já era utilizado por 10% dos sites. Em 2000 veio a versão do PHP 4, que teve uma completa reescrita do núcleo do PHP, que trouxe mais recursos e melhoria na performance. Além disso, no ano de 2000 também trouxe a famosa Zend Engine. Em 2004 surgiu a versão 5 do PHP, que trouxe um maior suporte à orientação a objetos. Por uma série de razões que não iremos abordar nesse vídeo, não houve uma versão 6 do PHP. A próxima versão após a 5 se chamou PHP 7 e foi lançado em 2015 e trouxe uma série de mudanças e melhorias de desempenho, além de um suporte mais aperfeiçoado à orientação a objetos. No ano de 2020, o PHP encontra-se na sua versão 7.4.8 e atualmente estima-se que ele é utilizado em cerca de 79% de todos os sites da web. Isso quer dizer que praticamente 8 em cada 10 sites da internet adotam o PHP como linguagem de programação. E o que podemos fazer com o PHP? O PHP ele pode funcionar tanto do lado do servidor, também chamado de server-side. Ele também pode ser um interpretador de scripts escritos em sua linguagem em linha de comando, e nesse caso ele não precisa de navegador, e ele também pode ser utilizado para a construção de aplicações do tipo desktop, utilizando a sua vertente chamada PHP GTK. Nesse curso, iremos focar em scripts do lado do servidor. Para esses scripts funcionar, são necessários um interpretador PHP, um servidor web que irá armazenar as nossas páginas em PHP e demais recursos que serão acessados por meio de um navegador web. Com o PHP, podemos fazer a geração dinâmica de diversos tipos de arquivos, além de gerar documento HTML, que é a sua principal função. Podemos, por exemplo, gerar imagens, como por exemplo aquelas imagens de verificação, que são os famosos CAPTCHAs, que são imagens distorcidas, que dificultam o acesso a determinadas áreas do site por robôs da web.
Podemos fazer a geração de documentos em PDF, como por exemplo relatórios em PDF. Podemos fazer animações. Podemos ler e criar documentos do tipo XML. Podemos fazer a conexão com o banco de dados para poder gravar e retornar informações que estão no banco de dados. Podemos também fazer comunicação com outros tipos de serviço, por exemplo, o serviço LDAP da Microsoft, que é um serviço de autenticação de usuários, o serviço IMAP, SMTP e POP, que são serviços de e-mail. Podemos fazer comunicação direta no protocolo HTTP. Podemos também fazer a comunicação com DLL do Windows, por exemplo, para fazer uma comunicação com um leitor de digitais, dentre diversas outras funcionalidades. O PHP tem como principais características o fato dele ser software livre, então você pode baixar o código-fonte do PHP, visualizar, estudar, fazer modificações e inclusive sugerir que as suas próprias modificações sejam incorporadas no código-fonte da versão oficial do PHP. O PHP também é multiplataforma, isso quer dizer que ele funciona em diferentes sistemas operacionais, como por exemplo Windows, Linux, Mac, Android, dentre outros. O PHP tem a característica de ter sintaxe simples e isso facilita o rápido desenvolvimento e a rápida aprendizagem da sua linguagem, principalmente por seus códigos poderem ser escritos de maneira procedural ou orientado a objetos, incluindo uma mistura desses dois paradigmas de programação, e o PHP também tem excelente performance, principalmente na sua versão 7, e além disso, o PHP possui uma grande comunidade que ajuda os novatos a tirarem suas dúvidas no seu site oficial, que é o www.php.net. No site oficial do PHP, além de poder baixar a versão do PHP para instalar no seu computador e obter também acesso ao código-fonte da linguagem, você pode encontrar um manual completo da linguagem, incluindo comentários de usuários sobre dúvidas de outras pessoas ao utilizar certas funcionalidades da linguagem PHP. Diversas grandes empresas utilizam o PHP para fornecer os seus serviços, como por exemplo, o Google, a Wikipedia, o eBay, a NASA, o Twitter, o Facebook, Baidu, a W3C, o nosso Instituto Federal Goiano. E uma característica do Facebook é que ele tem uma versão própria do PHP. O fato do código-fonte do PHP ser disponibilizado por meio de licença de software livre possibilitou que o Facebook obtivesse uma cópia do código do PHP, modificasse essa cópia para atender às suas necessidades e então utilizasse essa versão do PHP de maneira totalmente gratuita. Essa figura ilustra a estrutura básica de funcionamento do PHP. Quando nós utilizamos os nossos navegadores para acessar algum site que foi escrito em PHP, os nossos navegadores então eles são tidos como os clientes e essa nossa solicitação de acesso ao site ela é tratada como uma requisição. Essa requisição viaja toda a internet até chegar ao servidor onde está armazenado o arquivo que nós queremos acessar. Esse servidor ele é composto por um servidor web. Nesse exemplo aqui nós temos o servidor web, pode ser o Apache ou o Microsoft IIS. Esse servidor web, então, comunica-se com o PHP, e o PHP faz todo o processamento do código que está naquele arquivo que foi escrito em linguagem PHP e devolve para o servidor Apache somente o HTML resultante do processamento daquele script. Esse HTML resultante ele pode ser construído, por exemplo, acessando fontes de dados externas, como, por exemplo, arquivos de texto, arquivos CSV, acessando, por exemplo, serviços externos, como, por exemplo, o serviço de consulta de frete que alguma empresa disponibiliza, acessando servidores de bancos de dados, como, por exemplo, o MySQL. E então, essa página ela é construída e essa construção ela é devolvida para o servidor Apache na forma de um documento HTML. E esse documento HTML ele também pode ser incrementado com outros arquivos, como por exemplo figuras, como por exemplo vídeos, arquivos de áudio.
E por fim, quando esse documento ele finaliza a sua montagem, o servidor Apache então devolve uma resposta para o nosso cliente, que é o nosso navegador web. Essa resposta então ela viaja toda a internet até chegar ao nosso navegador. E essa resposta que chega no nosso navegador, ela não contém nenhum código PHP, porque todo o código PHP ele fica dentro do servidor e ele é interpretado pelo interpretador PHP, e esse interpretador PHP devolve apenas o código-fonte, que é o código HTML resultante dessa interpretação. Então, o que chega no nosso navegador, no nosso browser, é apenas a resposta que o servidor Apache nos envia. E essa resposta ela pode ser formada pelo documento HTML, por arquivos de JavaScript, por arquivos de imagem, de som, de vídeo, dentre outras mídias. Mas o código-fonte do PHP ele fica salvo dentro do servidor web e os nossos clientes, os nossos navegadores, eles não possuem acesso a esse código-fonte. Apenas a resposta HTML que esse código-fonte produz. No próximo vídeo, nós veremos então como fazer essa estrutura desse servidor nas nossas próprias máquinas para a gente poder fazer o desenvolvimento local dos nossos arquivos em PHP. Nos vemos lá. Obrigado!